Sejam todos bem-vindos a mais um culto de adoração aqui na Igreja do Jardim América. Que possa ser um culto de louvor, um culto de entrega, um culto de rendição. Que o Santo Espírito de Deus possa se fazer presente neste lugar, que possa preencher os nossos corações. E que nós estejamos com os nossos corações abertos para receber esse poder que só vem do nosso Deus Todo-Poderoso. Romanos 15:13 diz assim: E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos curvar sua fronte e vamos orar para iniciarmos o nosso culto desta noite. Pai querido que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela vida e pela saúde. Obrigado por estarmos aqui na tua santa casa de adoração. Inspira-nos neste momento e faz-nos ouvir a tua voz, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa preencher de fato o nosso coração. É por isso que estamos aqui, Senhor, porque somos necessitados desse poder. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Agora vamos ver o nosso vídeo da comunicação. Olá! Fique atento às informações do Jardim América. O Clube de Aventureiros Pedras Preciosas informa que no dia 22 de fevereiro, às 9 horas, fará as inscrições para 2015. As crianças precisam ter entre 6 e 9 anos e os pais devem levar uma cópia do RG ou certidão de nascimento e 1 quilo de alimento não perecível. O clube também conta com os pais para fazerem parte do clube como conselheiros. Fale com Joelma, Júlio ou Juan. O Pequeno Grupo é um projeto abençoado que faz diferença na vida de quem participa. Você tem algumas opções para fazer parte. Pode abrir sua casa para receber pessoas e estudar a Bíblia. Pode dirigir um pequeno grupo ou simplesmente participar. Conheça este projeto. Fale com Rosângela Barbosa e saiba mais. Atenção, mulher! Vem aí uma super programação para você. Dia 7 de março, sábado, mini congresso da mulher na Chácara Piratininga. Neste dia, as mulheres irão para a chácara às 8h30 da manhã. Os filhos ficarão com os maridos na igreja. Ao meio-dia, os familiares se dirigem para a Chácara Piratininga com uma cesta de lanche para o almoço familiar. À tarde, uma equipe cuidará das crianças e a programação encerrará às 17 horas. Neste dia, palestras e uma programação muito especial para você, mulher. E no dia 8 de março, domingo, para finalizar esta bela programação, acontecerá a Feira da Saúde para a comunidade na Escola Adventista. E para este evento, precisamos de apoio. Procure a Rusileia e veja como você pode colaborar. Mulher, programe-se, pois o fim de semana dos dias 7 e 8 de março é especial para você. Mais informações no mural da igreja e com o Ministério da Mulher. Vem aí 10 dias de oração e 10 horas de jejum, de 19 a 28 de fevereiro. Faça parte do povo que ora. A culpa é algo que dói na gente, não é mesmo? E muitos sofrem por causa dela. Mas graças a Deus eu acredito totalmente no poder da oração para o perdão dos meus pecados. Eu acredito que a oração pode me ajudar a perdoar quem me magoou e aceitar o perdão de quem me feriu. É por isso que de 19 a 28 de fevereiro eu vou fazer parte de um movimento de 10 dias de oração. Conheça mais sobre o projeto e acesse adventistas.org/10 dias. Informações para a comunicação da igreja devem ser encaminhadas para boletimamerica@gmail.com até às 12 horas de quinta-feira. Dia 19 se inicia esse programa, esse projeto onde todo mundo vai estar envolvido, todo mundo de fato. Todas as divisões estão empenhadas neste projeto. E o Ailton daqui a pouco ele vai ter uma palavrinha, temos algumas revistas aqui disponíveis para aqueles que não conseguiram, que vai ser a base aí desse estudo, desses 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Vamos iniciar os nossos louvores nessa noite. Vamos cantar o hino número 400 do nosso inário. Quero ter Jesus comigo. Hino número 400.
Jesus comigo, quero a sós com Ele andar. Quero ver seu lindo rosto, em seus braços descansar. Tendo fé no Salvador, descansando em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza, sem temor. Quero ter Jesus comigo, frágil sou na minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Tendo fé no Salvador, descansando em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza, sem temor. Quero ter Jesus comigo, sempre aqui em meu viver, no lazer e no trabalho, no pesar e no prazer. Tendo fé no Salvador, descansando em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza, sem temor. Amém? E no número 403, mais de Cristo. Mais de Cristo quero ser, mais de Cristo quero ter. Vamos cantar juntos essa linda melodia, essa linda música. Mais de Cristo quero ser, mais do seu amor obter, mais de sua compaixão, mais de sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu Mestre, meu Senhor. Mais de Cristo perto está, sua comunhão gozar. Quero sua voz ouvir, sempre sua lei cumprir. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais de seu puro e santo amor, mais de meu Mestre, meu Senhor. Mais a Cristo quero olhar, vê-lo em sor, enfim reinar. Ele sempre em mim também, desde agora até no além. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu Mestre, meu Senhor. Mais de Cristo quero ver, mais igual a Ele ser, dando triste sofredor mais conforto e mais amor. Mais de Cristo, Mais do seu puro e santo amor. mais de meu Mestre, meu Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos cantar o hino número 327. Vamos dar a mensagem ao mundo.
de luz fundar, um reino de paz, de amor. Amém? Eu continuo orando por Rogério Reis, filho do pastor Darcy. Continuo orando pelo pastor Lanza. Continuo orando por Branca, por Stanislau. E hoje encontrei-me com Esther, a mulher de Orleans, que estão aflitos por sua filha Daniela, que está gestante, com o comprometimento da qualidade de vida do feto. Está muito aflita. E Esther me disse: eu me tornei uma pedinte, pastor. Estou pedindo a todos para orarem. Pode ser que você tenha motivos para pedidos para trazer a Deus. Apresente-os. Pode ser que tenha razões para agradecer a Deus. Apresente-as. Pode ser na forma escrita, introduzindo na arca de oração um desses papéis que você encontra nos escaninhos da igreja, ou algum que você tenha trazido de sua própria casa. Há intercessores nesta igreja, pessoas cuja vida é para isto, cujo ministério principal é este, orar. E Deus tem atendido às orações, tem atendido aos pedidos. Você poderá também ser contemplado com a graça do Senhor. Se puder, ajoelhe-se ou ponha-se na posição mais confortável para si. Vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, minha rocha e meu santo, Deus em quem confio, meu Criador e meu sustentador, fui contemplado com o privilégio de elevar a voz a Ti, em nome dos meus irmãos aqui presentes e de alguns que não estão aqui. Quero Te rogar por aqueles que foram mencionados por mim, por aqueles que foram lembrados, saltaram do coração de cada um dos Teus filhos aqui presentes, não importa a natureza da necessidade deles, seja saúde física, seja mental, espiritual, seja saúde financeira. Queremos aproveitar a ocasião para Te pedir que nos edifiques durante a nossa permanência aqui, através da exposição de Tua palavra. Que o homem que Tu tens designado para fazê-lo possa experimentar a unção do Espírito e nós sejamos influenciados pelo Seu mistério, em nome de Jesus. Amém. Amém. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era um rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos.
seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor. Sou tão pobre, miserável, pecador. No Calvário, meu Jesus se entregou. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Sacrifícios se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por amor, foi por você. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor. Mesmo assim, Jesus me aceita com amor. Amém. Muito obrigado, Bia, pela linda mensagem, né? O amor de Cristo. Eu queria chamar o Freitas, fica aqui para mim, por gentileza. O Ronald também, pronto. Freitas, segura isso aqui. E o Ronald segura isso aqui. Quinta-feira, dia 19, começa os 10 dias de oração. E no sábado, dia 28, encerra os 10 dias de oração. Em Mateus 18, verso 19, Jesus diz assim: também vos digo que se vós concordarem em algum assunto aqui, se pelo menos 2 pessoas concordarem em algum assunto aqui e pedirem, aquilo será realizado. Olha que bênção maravilhosa. Se 2 pessoas concordarem num assunto e orarem, então se aquilo for para a honra e glória de Deus, se for para benefício deles e de mais alguém, Deus não tem razão para não conceder aquilo. Sabe aonde que está escrito isso? Esse comentário assim? Na revista
que vocês vão estar recebendo, que eu já dei uma lida nela, né? E a revista está simplesmente maravilhosa. Quantos já têm essa revista? Já pegaram essa revista? A grande maioria. Nós ainda temos aqui umas 50 revistas. Essa revista é para você, certo? A partir da quinta-feira começar a estudar. O ideal seria pela manhã, cedinho, você abrir essa revista e estudar ali, marido, esposa, os filhos, fazer uma leitura e depois orar. Orar por quem? Aqui você vai ter a sua listinha de pessoas por quem você vai orar. Você pode listar aqui 5 pessoas, em cada papelzinho desses cabe 5 pessoas. Você coloca o seu nome, na parte que você coloca o seu nome e as 5 pessoas por quem você vai orar, você traz e coloca ali na arca. Porque além de você estar orando, o grupo de oração intercessória também estará orando. Então, eu tenho ainda aqui esses papeizinhos para você fazer uma lista e ainda tenho 50 revistas daquela. Se você ainda não pegou a sua revista, é uma por família ou uma por pessoa dentro de cada casa, entendeu? Se você mora sozinho, pega uma. Se você mora com mais alguém, não é esposa, é um colega, pega uma para você compartilhar com ele. Tá ok? No final, eu vou estar lá, no final do culto, e eu vou entregar para vocês a listinha, se você quiser, e também a revista. Tá bom? Começa quinta-feira, e não é uma coisa, irmão, só aqui, não é um projeto só aqui do Jardim América. É um projeto em todo o mundo. Agora imagina que bênção quando todo mundo se une em torno da oração e suplicando, né? Então Deus com certeza, eu não tenho dúvida alguma, vai realizar maravilhas. E no dia 28 nós teremos uma programação muito especial aqui, das 9 às 19, para completar as 10 horas de oração e jejum. Das 9 da manhã até as 7 horas da noite, nós vamos ter uma programação cheia, né? Com muitos testemunhos, louvor e coisas maravilhosas e algumas surpresas também dentro dessas 10 horas de oração e jejum no dia 28. Obrigado, irmão, obrigado pela compreensão. Boa noite. É uma honra poder estar aqui novamente. Umas 2 semanas atrás, 3 semanas, na quarta eu estive aqui, né? E é bom ver tantas pessoas aqui dentro desta igreja hoje. Muitos estão nos carnavais, não, né? Da igreja não, né? Estão nos acampamentos. Mas infelizmente muitos estão nos carnavais. Mas que bom que você escolheu estar aqui. Você escolheu vir aqui ouvir do amor de Deus. A Bia cantou um hino, eu não combinei nada com ela. Mas a mensagem que ela cantou é o ponto central da minha mensagem. Tem tudo a ver com o que eu vou falar. Vocês viram que tem um monte de fio aqui, um copo, algo estranho aqui. Não é nada de mágica não, gente. É simplesmente uma ilustração que eu quero fazer durante a mensagem. Quando o professor Alexandre me pediu para estar aqui hoje, eu comecei a pensar um pouco sobre o que falar. E tem um tema que está na minha mente já faz uns 4 anos. E faz 4 anos que eu tento escrever essa mensagem e por 4 anos eu não consegui. Daí eu tomei uma decisão, falei, agora chegou a hora. Temos que colocar isso em prática. Sábado atrasado, quando o pastor Ezequias esteve aqui pregando, ele usou um texto que me chamou um pouco a atenção. E através desse texto eu consegui achar o fio da meada na minha mensagem. Quando ele citou o texto de Marcos 11, 17. Quem quiser abrir a sua Bíblia, vamos lá para Marcos 11, o verso 17. Porém, antes de lermos a palavra do Senhor, vamos orar. Curve sua fronte. Querido Deus e bom Pai que está nos céus, nós podemos te chamar de Pai, porque um dia seu Filho amado, Jesus Cristo,
veio a este mundo para dar a sua vida em nosso favor, em nosso resgate e para a nossa salvação. Por isso, hoje, nos atrevemos a te chamar de querido Pai, de Paizinho, aquele que nos guarda, aquele que nos ama incondicionalmente. E é em teu nome, Senhor, que pedimos a unção do teu Santo Espírito nessa hora, para que possamos compreender o que esta mensagem quer nos dizer. Usa-nos nesta hora, hoje e sempre, na tua causa e na tua obra. São mesmo nós te pedimos e agradecemos por Jesus Cristo. Amém. Queridos, o texto que o pastor Ezequias usou no sermão dele no sábado pela manhã, sábado atrasado, 2 sábados atrás, estava sentado no banco e pensei, é exatamente o texto que eu precisava. Deu ligação, deu elo, aquilo que eu precisava. Verso 17 diz o seguinte: também os ensinava e dizia, isso falando a respeito de Jesus no templo, quando ele expulsou os vendilhões, os cambistas e tudo mais. Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? É exatamente esse trecho, essa frase que eu quero utilizar. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. O tema da minha mensagem é luz para o mundo. Talvez esse verso não tenha nada a ver, a princípio, com a mensagem, mas tem tudo a ver. Já já vocês vão entender. Luz para o mundo. Estão vendo? Por isso que tem um fio, tem um copo aqui, tem soquete aqui, né? Tem algo diferente. Fiz 3 vezes a experiência em casa, deu certo. Vamos ver aqui se não falha, né? Queridos, eu estive em Angola, como a maioria sabe, e lá para a gente fazer os cultos à noite nas igrejas, a igreja que eu estava fazendo evangelismo, era uma igreja do tamanho dessa, para maior um pouco, ela tinha 800 cadeiras aproximadamente e cabia muita gente em pé ainda dentro e nos arredores. Ela só tinha 2 janelas de um lado, 2 janelas do outro. O culto era no entardecer. Lá a energia elétrica é tudo baseada em motores a diesel que funcionam dia e noite. E as igrejas são pobres, então elas não dispõem de muitos recursos. O motor que a igreja que eu estava tinha era um motor pequeno. Então tinha uma lâmpada em cima do púlpito, 2 lâmpadas apenas acesas onde estavam as pessoas, imagina o tamanho da igreja com 2 lâmpadas, e uma lá na porta de entrada. Só tinha 4 lâmpadas acesas. Porque se ele se atrevesse a acender mais uma lâmpada, complicaria. No dia do batismo, que tinha uma lâmpada dentro do púlpito, lá no batistério, tiveram que desligar as 2 lâmpadas do auditório para poder acender aquela de lá. Então o motor era fraco, pequeno, então não conseguia produzir muita energia. Mas com essa pouca energia ainda era suficiente, com essa pouca luz, com essa pouca claridade, era possível ver as pessoas folheando as suas Bíblias e lendo, aqueles que tinham, lógico, porque lá há uma grande deficiência nessa área. E o texto principal está em Salmos 119 e 105, e eu creio que a maioria sabe de cor. Qual que é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Qual que é a palavra? A Bíblia, as Escrituras Sagradas, e luz para os meus caminhos. Com base nesse texto, eu gostaria agora de que vocês me acompanhassem até o livro de Atos. Atos capítulo 8. Ali nós encontramos a história de um dos discípulos de Jesus que esteve presente exatamente quando Jesus disse esta frase ali no templo, que a sua casa seria chamada casa de oração para todos os povos, para todas as nações, todas as raças, todas as línguas, todas as culturas e, por que não, todas as religiões. Felipe, um dos discípulos de Jesus, após a ascensão de Jesus, o derramamento do Espírito Santo, no capítulo 8, ali no início do capítulo 8, começa a perseguição à igreja. A igreja inicial, logo após a ascensão de Jesus. E os discípulos foram esparramados pela região. E Felipe junto com eles.
E Felipe, se vocês forem ler ali um trecho depois em casa, vocês vão ver que o ministério de Felipe começou nesse momento com muito poder e muita autoridade vinda de Deus, vinda de Jesus Cristo. Aonde ele passava, milagres aconteciam. E ali diz ali no verso 9 até o 13, que até o mágico famoso do local se converteu a Jesus Cristo através da pregação de Felipe. Felipe era um grande pregador. Aonde ele ia, ele deixava a sua luz, a luz que ele tinha recebido de Jesus Cristo, transparecer. E ele levava claridade para as pessoas, ensinava as pessoas. Mas o que eu gostaria de ler com você é um trecho que está um pouco além, envolvendo uma outra pessoa. Uma pessoa de outra nação, de outra cultura, de outra religião e até de outra cor de pele. Um eunuco etíope. Etiópia, país africano. Na época, um país muito rico, muito próspero. Também muito distante de Jerusalém. E diz-nos o texto, a partir do verso 26 do capítulo 8 de Atos, o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Queridos, você, como um discípulo de Jesus aqui nessa terra, porque nós somos a continuidade desse trabalho inicial dos discípulos, desse trabalho inicial de Jesus Cristo, nós professamos o nome de Jesus Cristo, nós ensinamos ao mundo o que a música que a Bia cantou agora há pouco, nós ensinamos que isso é a nossa realidade, nós acreditamos nisso, é por isso que aqui estamos, é por isso que escolhemos ser cristãos. Esse homem, o anjo apareceu e falou: olha, vai até lá, e lá vai estar deserto, não tem ninguém lá. Vejam bem, o que aconteceu, o que o verso diz que Filipe fez? Ele estava em Samaria pregando, ele estava fazendo o trabalho de Deus. Tinha muitos lugares para ele ir ainda pregar, mas aqui não diz nada em relação à sua atitude, simplesmente ele levantou e foi. Não perguntou, não questionou, não quis nem saber por quê. Simplesmente pegou e foi. E chegando lá, diz que o lugar estava realmente deserto. Mas no verso 27, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Queridos, aqui eu digo o que o verso de Marcos tem a ver com esse tema. A minha casa será chamada casa de adoração para todas as nações. Um etíope, uma distância tremenda do seu local de origem, de trabalho, de convivência, até Jerusalém. Chegando em Jerusalém no templo, dificilmente o deixaram entrar no templo, porque os judeus eram muito ferrenhos e severos com relação a quem podia entrar ou não na casa de Deus. Mas o fato é que ele foi até lá para adorar um Deus que ele ainda não conhecia. De alguma forma ele adquiriu uma parte das escrituras, porque naquela época as escrituras eram em rolos e geralmente cada profeta tinha o seu próprio pergaminho, o seu próprio rolo. Era tudo separado, não é que nem a gente tem hoje, tudo num lugar só, num livro só. E diz que ele adquiriu esse livro e começou a ler no caminho de volta. Tinha muito tempo. E ele ouviu algumas coisas e foi direto no ponto, relacionado a algumas coisas que ele ouviu lá. Mas ele não estava entendendo nada. E assim que acontece quando você leva a palavra de Deus, a mensagem do amor de Deus, para as pessoas pela primeira vez. Você não trabalha no sábado? Você é louco. Você perdeu o teu emprego por causa do sábado? Você perdeu parte dos teus estudos? Ou você perdeu o seu cônjuge, seu namorado, sua namorada, sua família? São realidades. E muitas vezes nós temos que fazer essas escolhas por amor ao nosso Deus. E as pessoas não compreendem, não entendem, porque por exemplo, eu fui agricultor muitos anos,
Os meus vizinhos não entendiam a princípio por que é que num pleno sábado de sol, minha roça estava toda lá para colher e eu tranquilão, passeando de carro indo para a igreja. Todo mundo trabalhando. Minha roça lá, abandonada, largada. Aí sábado de tarde começava a chover, ia chovendo até o meio da semana. Eles ainda vinham, tá vendo? Ó, você não foi colher no sábado, podia ter aproveitado, não colheu, pode perder agora. Mas a confiança em Deus. É isso que nos motiva, é isso que nos move. Nós entendemos a mensagem, nós temos luz suficiente para entendermos aquilo que Jesus quis nos dizer, quando nós devemos escolher o caminho de Deus em primeiro lugar. Sempre as coisas de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Queridos, nunca perdi uma lavoura, uma colheita por causa de um sábado. Nunca. Os meus vizinhos com o tempo puderam entender que realmente existia um Deus protegendo e cuidando. Mas o fato é que esse eunuco era alguém diferente, era alguém muito importante dentro do seu reino. Ele era o que cuidava do tesouro real. Ele era o que tinha acesso a toda a riqueza do reino da rainha. Então ele era alguém de alta confiança da rainha. Então não era qualquer pessoa, mas era um estrangeiro. E Felipe se aproximou dele e viu ele passando e ouviu que ele estava lendo. E diz-nos o seguinte na sequência do texto, verso 29. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. O carro que aqui fala é uma carruagem. E se era alguém importante, não era qualquer carruagem. E não era uma carruagem sem escolta. Provavelmente tinha soldados à frente e atrás, a cavalo ou a pé, de alguma maneira, acompanhando essa carruagem, porque o homem era muito importante. De alguma maneira, Felipe, no verso 30 diz, correndo Felipe, teve que correr, porque para acompanhar essa carruagem só correndo, ouviu ler o profeta Isaías. E correndo fez a pergunta: compreendes o que vens lendo? Vejam bem que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não precisou falar para Felipe, ó, vai e faz assim, assim, assim. Ele deu só a dica, ó, acompanha, corre do lado. E ele, quando ouviu o que ele estava lendo, entendeu o que o Espírito Santo quis dizer para ele. E automaticamente a luz que existia já nele, a compreensão das Escrituras que já existia nele, fez com que ele agisse, como um grande evangelista que ele era, fez com que ele entrasse em ação. E ele fez a pergunta. E diz o eunuco, respondeu a ele no verso 31, como poderei entender se alguém não me explicar? E daí convidou Felipe para subir no seu carro e sentar-se junto a ele. E daí ali diz que a passagem que estavam lendo era referente ao Cordeiro, a Jesus Cristo, tudo a ver com o hino que a Bia cantou. Exatamente o hino que a Bia cantou, a mensagem que o eunuco estava lendo. Ele não estava compreendendo, ele não estava entendendo. Queridos, vamos partir para o lado da ilustração que aqui está. No princípio, quando Deus criou esse mundo, no verso 2 de Gênesis 1 diz o quê? A terra era sem forma e vazia. Mas existia uma coisa especial ali. O que existia? O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Era um lugar escuro antes de Deus criar a luz. No primeiro dia Deus criou a luz. E daí já no verso 2 vem dizendo, era um lugar vazio e sem forma. Uma bola de água, uma bolha de água sem forma ali, solta no espaço, aparentemente. Mas mesmo ali o Espírito Santo de Deus já estava. Esse eunuco, etíope, nós podemos dizer, podemos compará-lo à terra, antes da criação. A sua vida também era sem forma e vazia. Mas o Espírito Santo de Deus já pairava por sobre as águas, ou seja, por sobre ele. Já estava trabalhando nele. Ele não estava compreendendo, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas o fato é que o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando.
Essa lâmpada, vamos dizer que é o eunuco, o etíope. Sem vida, sem nada. A lâmpada tem uma forma, mas podemos usar a ilustração que ela está sem forma e vazia. Não tem nada, não tem vida, não tem nada. Conectei a energia e continua sem vida. Isso acontece porque um dia Adão e Eva caíram em pecado. O fio está todo ligado, conectado na energia. Mas para a energia funcionar precisam de 2 fios. Um está conectado lá. O outro foi interrompido por causa do pecado. Aqui dentro do copo, se vocês quiserem ver depois, vocês poderão ver que os 2 fios, o fio está cortado e separado as 2 partes. Por isso, não aconteceu nada. A luz continua apagada, continua sem forma e vazia. Mas o Espírito Santo de Deus continua ali. Isso aqui é a água que eu peguei do bebedouro ali embaixo agora mesmo. Vou pôr aqui dentro. Vai chegar perto do fio ali, ó. Encostou no fio, quase em cima. Se alguém quiser experimentar, é água mesmo, tá? Tá aqui. Mas nada aconteceu. A lâmpada continua apagada. É assim que o eunuco se sentia. Ele foi, adorou, veio o caminho lendo, mas nada acontecia de diferente. Aí chega Felipe, com a luz que ele já tinha vinda do próprio Jesus Cristo, concedida a ele por Jesus Cristo, e começou a lhe explicar o que ele não estava entendendo. E foi falando. No verso 35 em diante, diz ali: e então Felipe explicou, e começando por essa passagem citada um pouquinho antes das Escrituras, anunciou-lhe o quê? A Jesus Cristo. Felipe foi falando. Nada aconteceu. Foi falando mais um pouco. Nada aconteceu. Irmão, se o senhor quiser baixar a luz para mim, que agora vai poder acontecer, talvez comece a acontecer alguma coisa diferente e vocês vão poder perceber. Deixa só o irmão baixar a luz lá. Acho que a outra lateral também, se desligar, irmão, vai escurecer um pouco melhor. Bom, desligou tudo. Vai ser mais fácil ainda para vocês verem. Felipe foi falando. Som. Desligou todos? Felipe foi falando e algo começou a acontecer na vida do eunuco. Vocês percebem? Acendeu o café? Não, mas já começou a aparecer um fiozinho de luz. Serve que a igreja... O eunuco entendeu. Pode já. Conseguiu entender as Escrituras. Ele entendeu. Ele conseguiu perceber que realmente o Espírito Santo. E aquela vida sem forma e vazia, de repente começou a ter uma luz parecida com a vida. Várias vezes. A gente
teve que conviver com essas situações. De vez em quando o gerador parava, aí apagava tudo. E a gente continuava falando, sem nenhum problema. Mas vocês puderam ver o que aconteceu com a lâmpada? Foi acendendo gradativamente, até que se tornou luz perfeita e completa. Por quê? O Espírito Santo de Deus pairava por sobre a água e Deus começou a agir na vida dessa pessoa. No verso 36, seguindo eles caminho fora, chegaram a um certo lugar onde havia água. A água que eu coloquei aqui dentro. Vocês viram a garrafinha que eu coloquei, né? Água pura. E o eunuco perguntou para Felipe: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Ao que Felipe lhe respondeu: se crês de todo o teu coração, é lícito que sejas batizado. E respondendo ele disse o quê? O que diz o texto? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele a quem eu estava estudando e não estava compreendendo. Ele professou ser Jesus Cristo o Filho de Deus. Então o eunuco mandou parar o carro, ambos desceram até a água, creio que seja um rio. Se você olhar o mapa da região na própria Bíblia, vocês vão ver que no caminho entre Jerusalém e Gaza tem um rio, passa um rio ali, pelo menos no mapa da minha Bíblia mostra isso. Provavelmente seja esse ou um outro menor, a gente não sabe, um lago, ou a beira do mar, porque Gaza é litorânea, é uma cidade litorânea. O fato é que eles chegaram a um lugar que tinha bastante água, e por esse fato ele pediu para ser batizado ali, porque tinha muita água. E então Felipe o batizou, o eunuco. Verso 39, vejam bem a sequência dessa história. Quando saíram da água, o Espírito Santo de Deus, que pairava por sobre a água, que lá estava, arrebatou Felipe. Não vendo mais Felipe, o eunuco não viu mais a Felipe, seguiu o seu caminho cheio do quê? De tristeza? Não, cheio de alegria e de júbilo, cantando, feliz, alegre. E Felipe veio a se encontrar em Azoto, lá além, passando além de Azoto e continuando o seu trabalho, o seu ministério. Evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Vejam bem, ele foi caminhando até o deserto, lugar deserto, ermo. Fez o trabalho que tinha que ser feito. Quando ele terminou o seu trabalho, Deus comprovou, através de um milagre, para o eunuco, que Felipe era um fiel e verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, a quem ele professou ser o Filho de Deus. Ele sabia que aquele homem era um homem de Deus, um homem que tinha luz e que o ajudou a também conseguir essa luz. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, estou chegando no final da mensagem. Mateus capítulo 5, verso 14 e 16, diz o seguinte no verso 14: vós sois a luz do mundo. Quem disse isso? Jesus Cristo. E não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire. A luz, quando você acende, ela tem que estar em lugar de destaque para que as pessoas possam ver. Agora você imagine essa igreja. Todos somos luzes. A Bíblia diz isso. Se todos nós fazermos com que a nossa luz brilhe, o que acontecerá com essa igreja local aqui? Será vista de longe. E pessoas de todas as nações, raças e credos virão até aqui para fazer o quê? Adorar ao Deus verdadeiro, mesmo que elas não compreendam o que estão fazendo aqui, mas elas virão. O fato é que elas virão, porque essa luz está chamando a atenção delas. Elas estão num caminho, num lugar escuro do pecado, e elas precisam de luz. A sua vida está vazia e sem forma, e ela precisa de luz. O Espírito Santo impulsiona essas pessoas sinceras para que elas vão em busca dessa luz. E quando elas encontram uma luz,
elas começam a ir rumo a essa luz. Não essa luz que o mundo está mostrando aí fora esses dias agora, nessa festa carnal que está aí. Mas a verdadeira e única luz que existe nesse mundo, a luz vinda do próprio Deus. É essa luz que o mundo tem que ver em nós. Verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante de quem? Dos homens, para que vejam nas vossas boas obras e glorifiquem a quem? A você mesmo? Não, a vosso Pai que está nos céus. É essa a mensagem de luz para o mundo. As pessoas têm que ver em nós, discípulos de Jesus Cristo, aqui, assim como o eunuco viu em Felipe, um verdadeiro discípulo de Jesus, porque ele foi realmente, caminhou com Jesus, aprendeu com o próprio Jesus. Mas nós temos uma Bíblia hoje completa. E quantos aqui já não viram milagres acontecendo? Eu sou um milagre vivo e ambulante, já contei na quarta-feira que eu estive aqui pregando. Estou vivo porque Deus assim o quis. Milagres acontecem a todo momento à nossa volta. Basta apenas olharmos com os olhos da fé. Mas queridos, diz-nos o texto aqui que o eunuco foi para casa como? Alegre, feliz, cheio de júbilo. E com certeza essa luz foi para seu país de origem e fez a diferença na vida de muitas pessoas que lá estavam. Muitas outras luzes acenderam naquele lugar, graças a essa luz que se acendeu no meio do caminho. Nós só saberemos disso quando estivermos no céu, do resultado dessa história, do verdadeiro resultado. Quantas pessoas foram alcançadas por esse Felipe? Vai até lá. Ele levantou e foi. Ponto. Você, quando recebe um chamado de Deus para falar com alguém, dar um estudo bíblico, você perde às vezes o ônibus, passa outro, você senta perto de uma pessoa, no trabalho, enfim, Deus te coloca em algumas situações que a pessoa que está ao seu lado precisa de ajuda, precisa de um pouquinho de luz, precisa que você faça a diferença. O último verso que eu gostaria de ler e deixar com vocês essa noite, o verso 13 do capítulo 5 de Mateus. E aqui está o segredo da minha experiência de hoje. O que diz o verso 13? Vós sois o sal da terra. Para que serve o sal? Para dar sabor à vida, para dar sabor ao alimento, para dar sabor às coisas, conservar os alimentos. Não é para isso que serve o sal no nosso dia a dia? Mas esse sal que a Bíblia se refere, aqui Jesus se refere, serve para quê? Para fazer a diferença na vida das pessoas, dar sabor à vida das pessoas. O eunuco estava indo para casa, confuso, cabisbaixo, sem entender nada do que estava lendo. Mas o fato é que Felipe chegou até ele como sal, vindo da parte de Deus, e deu sabor à vida dele, transformou a vida desse homem, e agora ele segue o seu caminho, alegre e feliz, cheio de júbilo, louvando ao verdadeiro Deus. Você e eu também somos esse sal. O que eu coloquei aqui dentro dessa água para fazer a luz acender foi sal. É exatamente sal. Quem entende de química sabe que o sal dentro da água se torna um condutor de energia. Isso aqui não tem como ser desfeito. Não tem como desfazer mais isso aqui. Não existe nenhum produto químico que se coloque aqui agora que desfaça isso. O sal fez o seu trabalho para sempre. A não ser que eu tire lá da fonte, isso aqui não apaga mais a luz agora. Essa luz permanece. O tempo que estiver ligado à fonte principal de energia, que é o nosso Deus. Queridos, você é o sal, assim como você é a luz. O verso 13 nos deixa um alerta. O que acontece com o sal se ele não prestar, se ele não servir, perder o seu sabor, perder a sua utilidade? O que acontece com o sal? É jogado fora para ser pisado por quem? Pelos homens e pelas pessoas. Queridos, todos nós recebemos uma missão de Jesus Cristo. Primeiro, somos luz ao mundo.
mas também somos sal e devemos fazer com que esse sal faça a diferença na vida das pessoas. Até eu coloquei uma frase assim que eu grifei como última frase. Nós temos a obrigação de dar sabor à vida das pessoas. Querida, tome muito cuidado, porque se o seu sal estiver estragando, não tem às vezes mais conserto. Não permita que o seu sal estrague. Não permita que a sua luz se apague definitivamente da fonte eterna de energia que é Jesus Cristo. Que você possa levar essa mensagem para a sua vida, para o seu dia a dia, para o seu trabalho, onde você estiver. E assim, quando o anjo do Senhor ou o Espírito o impressionar a conversar com alguém e falar sobre o amor de Jesus, faça, porque você fará diferença na vida dessa pessoa. Talvez não instantaneamente, que nem aconteceu com o eunuco, mas a longo prazo. Queridos, que Deus os abençoe e que você possa levar para a sua vida esta mensagem. Amém. Ficar em pé e vamos cantar o hino 486 para encerrar o nosso culto desta noite. Sal da terra. Jesus nos deu esta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação que o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança do porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra, a vida que Jesus viveu, o exemplo que ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Ver a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Oremos. Bom Pai que está nos céus, Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade que temos de a cada dia que passa podermos estar em comunhão contigo, em paz, em segurança, junto aos nossos irmãos. Querido Deus e bom Pai, nesse instante nós vamos para os nossos lares, para o nosso descanso, para a nossa semana que já se iniciou. Tu sabes que teremos talvez problemas, dificuldades, aflições, alegrias, mas nós queremos te pedir uma coisa, Senhor. Queremos pedir a presença do Teu Santo Espírito a cada instante na nossa vida, a cada minuto, a cada segundo.
para que Ele não se afaste de nós, continue insistindo conosco, até o momento em que possamos ser luz completa e perfeita. E assim como o sal dá sabor a nossos alimentos, que nós também possamos fazer a diferença, darmos sabor à vida das pessoas que estão ao nosso redor. Não precisamos talvez ir tão longe que nem o Felipe teve que ir. Talvez ao lado, nosso vizinho, nosso familiar, nosso filho, nosso pai, nosso cônjuge. Enfim, Senhor, são tantas pessoas que estão neste mundo sofrendo, em dificuldade, buscando o verdadeiro Deus, mas não sabem como, não compreendem, não entendem a mensagem. Usa-nos, Senhor. Usa-nos para que eles possam ver e compreender o grandioso amor que tem por cada um deles, por cada um de nós. Usa-nos, Senhor, para que o seu amor, a sua misericórdia e a principal mensagem de esperança que nós temos, que é a de salvação, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, chegue até eles e eles possam um dia estar juntos conosco, de mãos dadas, subindo pelas nuvens dos céus, para nos encontrarmos contigo aí na Canaã celestial. E quando Jesus Cristo vier nas nuvens dos céus, todos nós aqui possamos estar prontos e preparados para vivermos toda a eternidade, brilhando para sempre. Isso é o que te peço, Senhor, e te agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O irmão Henrique estará à porta, cumprimentando cada um de nós. Uma ótima noite a todos, uma ótima semana também. Nos vemos na próxima quarta-feira. O pastor Marcelo estará aqui compartilhando a mensagem na próxima quarta-feira, às 7h30. Uma boa noite a todos.